Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia. Plenário, eu hoje venho a essa tribuna para lamentar a morte do ex-prefeito de Nina Rodrigues, Almir Macedo. Eu não poderia deixar de fazer um relato, já que a relação de amizade e a relação política do Almir Macedo e de sua família com a minha família na região de Vargem Grande e de Nina Rodrigues. E faço relatando aqui o acontecido nos idos de 1960, quando, antes do desmembramento da cidade de Nina Rodrigues, em 30 de dezembro de 61, na época, Nina Rodrigues representava o maior colégio eleitoral fora da cidade de Vargem Grande, o distrito de Nina Rodrigues. Na época, Vila da Manga, e transformado com um decreto em 30 de dezembro de 61, na cidade de Nina Rodrigues, em homenagem ao filho ilustre de Vargem Grande, Nina Rodrigues. Nessa época, Vargem Grande era governada por um filho do coronel Zé Firmino, e tinha como vice-prefeito João de Araújo Braga, meu avô. Portanto, antes de desmembrar, Vargem Grande tinha o prefeito e o vice era da cidade, ou do povoado, do distrito de Nina Rodrigues. Emancipado, se teve a primeira eleição, quem concorre é o pai do Almir Macedo, e como vice, o meu avô, já em Nina Rodrigues, já candidato Nina Rodrigues, concorre como vice dele. O concorrente, na época, era Raimundo Corrêa e a vice, Dona Elza. Na época, se votava para presidente e vice-presidente, votava-se para prefeito e para vice-prefeito. Eduardo Braide, naquela época, a escolha era o prefeito e o vice. Então, você escolheria um vice de uma chapa ou o vice da outra, um prefeito de uma chapa. Eleito, Raimundo Corrêa, vice, o meu avô, João Braga. Na eleição seguinte, concorre Almir Mesquita contra o meu tio José Mercedes Braga. E Almir consegue o êxito e começa a governar, muito novo, começa a governar a recém-criada ainda cidade de Nina Rodrigues. Mas, durante seu mandato, Almir teve os seus direitos políticos cassados, teve que sair da prefeitura, assume, na época, o vice, que também, na época, foi cassado, assume o presidente da Câmara. E aí há um fato importante e interessante. Antônio Pereira Castro, vice, já na impossibilidade do vice assumir, presidente da Câmara é chamado a São Luís. E quando é chamado a São Luís, na época, o governador, acho que Pedro Neiva de Santana, quer saber o que acontece na pequena cidade de Nina Rodrigues, que entra prefeitos, assume o vice, sai o vice e assume o presidente da Câmara. Na época, havia toda uma discussão porque essa insatisfação na cidade de Nina Rodrigues e essa mudança de gestor a cada momento. O presidente da Câmara, num ato, num linguajar popular, teria afirmado para o governador que ele não entendia muito de Nina Rodrigues e usou um linguajar que na nossa cidade as pessoas usam até hoje, quando dessa questão de não se saber uma coisa ou outra, e aí o presidente da Câmara teria dito ao governador Pedro Neiva de Santana: governador, você não conhece a política de Nina Rodrigues, você não conhece o povo daquela minha cidade, o senhor está muito fora do caroço. Esse termo teria dado uma justificativa para o governador, na época, achar
pelo insulto, uma insubordinação, e fez com que houvesse uma intervenção na cidade de Nina Rodrigues, tendo o seu primeiro interventor já no segundo mandato, depois de emancipada. Portanto, a carreira política de Almir Macedo, logo nesse primeiro mandato, teve abreviada por conta dessa situação. Mas, nas eleições seguintes, e aí por isso eu digo da relação familiar dos Mesquitas e dos Bragas na minha cidade, nós tivemos o prefeito Benedito de Araújo Braga e a vice, a dona Cícera, que era, na época, esposa do Almir Macedo. Portanto, de novo, os Bragas e os Mesquitas retornam ao governo. E o acordo era que na eleição seguinte se colocasse um Mesquita na prefeitura, que foi cumprida, na época, pelo meu tio, o Benedito Braga, que elegeu Ariston Mesquita, Macedo Mesquita, na época, prefeito de Nina Rodrigues. O acordo seguinte seria que um Braga assumiria a prefeitura. Na época, o prefeito Ariston, usando de uma astúcia, em vez de colocar a candidata preferida dos Bragas, na época minha tia, colocou um marido de uma prima minha, na época, o Ivaldo, casado com a Cita, e achando que poderia estar cumprindo o acordo. Nas eleições, Madalena se elege e governa 4 anos. Nos anos seguintes, Ivaldo volta, se elege. Na eleição seguinte, tem-se dois mandatos seguidos de Jones Braga, portanto, acabando um ciclo entre os Bragas e os Mesquitas. Portanto, lamento aqui profundamente a morte do ex-prefeito Almir Mesquita. Relato esses fatos para a compreensão do que faço nessa tribuna para mostrar a gratidão do povo da minha terra, dos meus familiares, aos entes queridos do Almir Mesquita, aos filhos, nora, genro, irmãos e todos os familiares que ficam. Lamentar a perda de um bom papo. Almir era uma dessas raras pessoas que tinha uma memória infinitamente capaz de memorizar páginas e páginas de documento com uma facilidade incrível. Fica aqui o lamento meu e de vários companheiros nossos que perdemos um bom papo na calçada da casa do Almir, em Vargem Grande, nos encontros e nos almoços, e fica para a família o lamento desse deputado, de todos que conheciam e que, de certa forma, tiveram contato com Almir Macedo. Portanto, nessa manhã, eu quero lamentar a morte de um ex-prefeito lá da cidade de Nina Rodrigues.